Bom, nós vamos falar hoje no livro do profeta Isaías. Nós já lemos o texto no início do culto, Isaías capítulo 6, verso de número 1 ao 8, e eu vou citar os versículos enquanto eu for falando. O livro do profeta Isaías, ele é considerado por muitos como uma Bíblia em miniatura. Da mesma forma como a Bíblia tem 66 livros, o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. Outro detalhe interessante, você pode dividir facilmente o livro de Isaías em duas partes, os primeiros 39 capítulos e os últimos 27. E os primeiros 39 capítulos do livro de Isaías, semelhante aos 39 livros do Antigo Testamento, estão repletos de juízo de Deus contra a idolatria, contra a impiedade. Judá havia pecado, as nações ao seu redor haviam pecado, o mundo toda a terra havia pecado, e por isso Deus traria juízo. E isso mais ou menos é o resumo da mensagem do Antigo Testamento. Mas os últimos 27 capítulos do livro de Isaías, como os 27 livros do Novo Testamento, eles trazem uma mensagem de esperança e de salvação. O Messias viria como Salvador, como soberano para a nação e para toda a terra. O ministério de Isaías durou cerca de 60 anos, mais ou menos, aproximadamente do ano 740, ou 760, 757, até 697, ao longo do reinado de vários reis, não é? Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e provavelmente um pouco do reinado de Manassés. Na verdade, a tradição diz que o profeta Isaías foi morto, cerrado ao meio, durante o reinado de Manassés, que foi um dos piores, se não o pior rei que Judá teve. Aliás, na galeria da fé, lá em Hebreus, quando ele fala, alguns pela sua fé foram cerrados ao meio, provavelmente o autor de Hebreus estava se referindo a Isaías. O livro de Isaías traz muitas profecias acerca da pessoa e da obra de Cristo, tanto na sua primeira vinda, que já ocorreu, quanto na sua segunda vinda, que ocorrerá ainda, e que a ceia nos lembra, como o pastor Valdemar falou. Quando fala de Cristo, Isaías parece mais um escritor do Novo Testamento do que do Antigo Testamento. Suas profecias messiânicas são mais claras e precisas do que qualquer outra profecia do Antigo Testamento. Assim, Isaías muitas vezes é chamado como o apóstolo Paulo do Antigo Testamento, e esse livro é considerado como o quinto evangelho, ou como o evangelho do Antigo Testamento. Isaías já havia começado o seu ministério profético, anunciando as visões que ele recebia do Senhor, quando ele teve uma experiência extraordinária, diferente de todas as outras. Isaías viu o próprio Deus. E esse é exatamente o tema desses versículos que nós lemos no capítulo 6, no verso de 1 a 8 e um pouco mais. Hoje, então, eu quero meditar na visão registrada nesse texto, do capítulo 6 de Isaías, e o que ela significa, o seu significado, e do impacto que ela teve na vida do profeta. O texto começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Todos nós conhecemos o texto, e o que ele mostra aqui é o que ele viu o Senhor num alto e sublime trono, acima de todas as coisas. Isaías faz questão de registrar que ele teve a visão no ano da morte do rei Uzias. Nós conhecemos esse texto e a gente passa batido por esse detalhe, no ano da morte do rei Uzias. Para nós isso não significa quase nada, não é? Nós não vivemos numa monarquia, nós vivemos numa república, só que um rei morreu. Porém, embora nós não demos muita atenção, a morte de um rei na antiguidade sempre era um período marcado por muita instabilidade política e por perigos
Muitas vezes as pessoas davam golpe de Estado quando um rei morria, usurpando o trono dos legítimos sucessores. Não raro ocorriam guerras civis, revoluções, a nação entrava numa convulsão, gente morria, porque diante da morte do rei existe uma disputa pelo poder. Mas no ano da morte do rei Uzias, o profeta viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Deus não só estava acima de todos os tronos desses reis humanos, como Ele reinava sobre todos eles também. A mensagem aqui é que, independente das circunstâncias adversas que alguém, ou mesmo toda uma nação, possa estar enfrentando, Deus continua reinando, não é? O rei morreu, nós temos um grande problema, mas o Senhor continua onde Ele sempre esteve, inabalável, no seu trono, reinando sobre todos e sobre todos. Nada afeta a soberania do nosso Deus. Deus reina soberano, absoluto, num alto e sublime trono. E não importa o que Isaías estava passando, não importa o que nós estamos passando, o Senhor continua reinando num alto e sublime trono. Na verdade, essa é uma das principais mensagens do livro de Isaías. Deus estava avisando o seu povo que Ele mandaria juízo contra o reino de Judá, se eles não se arrependessem, e contra Jerusalém, por meio da Babilônia, mas Ele também prediz que Ele daria livramento para o povo, e que eles voltariam do cativeiro babilônico para a sua terra. Ou seja, Deus estava no controle. Ele iria mandá-los, iria destruir a nação, as cidades ficariam desertas, eles iam ser levados cativos, mas Deus estava falando, mas eu vou trazer vocês de volta. Não eram os impérios que determinavam o destino da nação, mas era Deus que estava no controle sempre. Então é isso que significa, no ano da morte do rei Uzias, essa é a mensagem. A segunda parte do verso: e as suas vestes enchiam o templo. Aqui nós temos uma aparente contradição, pois embora o Senhor esteja num alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo. Deus está longe, num alto e sublime trono, mas Ele também está perto, porque Ele também está ali no trono. A mesma ambiguidade, Deus está longe, mas Deus está perto, nós também podemos encontrar na oração dominical. Muita gente, muito crente, acha engraçado esse nome, oração dominical, porque é a oração que a gente faz no domingo? Não, dominical vem do latim Dominus, que é Senhor, não é? Então a oração dominical é a oração do Senhor, a oração que o Senhor ensinou. Aliás, o próprio domingo significa domingo por causa que é o dia do Senhor. E muitos crentes têm esquecido desse detalhe também, não é? Mas a ambiguidade de que Deus está longe, que Deus está perto, também está na oração que Jesus ensinou. Ela tem uma invocação, não é, que diz: Pai nosso que está no céu. Ora, a figura do Pai traz a ideia de proximidade, de intimidade. Pai é aquele que nos protege, é aquele que cuida de nós, é aquele que tem carinho por nós, que está próximo de nós. Mas nós não podemos esquecer que esse nosso Pai, Ele está no céu. Então veja, a própria invocação da oração do Pai Nosso traz essa ideia de que Deus é o Deus que está longe e é o Deus que está próximo, o que é uma contradição. Na teologia, esses dois conceitos são definidos pelos termos transcendência e imanência. Tem esses nomes técnicos para definir esse conceito revelado nas Escrituras de que Deus está longe e Deus também está perto. Transcendência e imanência são dois conceitos que não podem ser, são contraditórios entre si, não é?
Uma coisa é transcendente porque ela está além, porque ela está fora, ela é a outra coisa. E uma coisa é imanente porque ela é inerente, porque ela faz parte. Então uma coisa não pode ser transcendente e imanente ao mesmo tempo. Mas a Bíblia revela Deus como transcendente e imanente. Esses são os mistérios de Deus, o mistério da revelação, não é? Como Jesus Cristo ser Deus e ser homem também é uma contradição que a nossa mente não pode explicar. Deus é transcendente porque Ele não se confunde com a sua criação. Deus está além, Deus está separado. Existe um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. É por isso que nós rejeitamos a ideia das religiões orientais, do panteísmo. Essas religiões, a maioria delas são panteístas. O panteísmo diz que tudo é Deus e que Deus é tudo, não é? Deus é como uma energia que permeia todas as coisas, que está em todas as coisas. Então não é incomum você conversar com pessoas que são adeptas dessas religiões, ele diz, não, você é Deus, eu sou Deus, porque eles acham que tudo é Deus. Mas a Bíblia não diz assim. Deus é transcendente, Ele está separado da sua criação, Ele é outro. Mas Deus é imanente porque, por iniciativa sua, quer dizer, de Deus, Ele está conosco, Ele cuida de nós, Ele se revela a nós, como Ele estava se revelando para Isaías nessa visão. Foi Isaías, inclusive, quem profetizou acerca do Messias, dizendo que o Senhor mesmo daria um sinal. A virgem conceberia e daria à luz um filho e lhe chamaria Emanuel. Mateus cita essa profecia e ele diz que traduzido é Deus conosco. E em Jesus, Deus se fez carne, Deus se fez um de nós e habitou entre nós, diz João no capítulo 1. E isso é muito importante para nós como cristãos, porque alguns cristãos veem Deus como uma pessoa distante, um ser distante, quase que eles não têm acesso. Eles tratam Deus com um distanciamento tremendo. Mas outros cristãos também tratam Deus como se Ele fosse o amigão. Ah, o cara lá de cima, você já viu isso? Não é? E existe um equilíbrio para nós que entendemos a palavra de Deus e que não, Deus está próximo, Deus é meu Pai, eu posso ter acesso a esse trono de glória, ao trono de graça, por isso eu sou muito agradecido, eu sou muito grato, mas quando eu chego diante de Deus, deve haver um temor reverencial no meu coração, porque Ele é o Deus que está no céu, Pai nosso que está no céu. Isso deve nos lembrar dessas coisas quando a gente ora, não é? Mas essa tensão entre transcendência e imanência, ela continua nos versos 2 e 3, que dizem, os serafins estavam por cima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Hoje em dia está cheio de pessoa que fala que viu a glória de Deus. Você já viu isso aí? Ah, eu vi a glória de Deus. Nossa, a glória de Deus baixou aqui no culto, né? Tem até música que fala assim, né? Eu quero ver a glória do Senhor. A glória do Senhor desceu nesse lugar, né? E tem essas músicas que falam isso aí. E as pessoas falam que ficaram, nossa, eu fiquei contente, eu fiquei extasiado porque eu vi a glória do Senhor. Na Bíblia, a reação daqueles que contemplaram a glória do Senhor, ela é completamente diferente do que essas pessoas falam. Pense em Moisés, que viu o Senhor, ele teve que se esconder na fenda da rocha. E ele viu a glória do Senhor passar, e não diretamente. Pense em Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, lá em Lucas capítulo 9, 32. Lucas diz que eles viram a glória do Senhor, e eles não sabiam o que falar, eles ficaram fora de si. Pense em Pedro na estrada de Damasco, ele caiu do cavalo, ele ficou completamente também, Paulo,
Pensa em João na ilha de Pátimos. Ele viu Jesus glorificado. Não aquele Jesus que ele encostou o ombro, ele viu agora Jesus glorificado. E o que ele fez? Caiu de joelho, aterrorizado, por ver o Senhor na sua glória. Mas essas pessoas dizem com toda frivolidade que viram a glória do Senhor. Todos esses homens viram a glória do Senhor e ficaram aterrorizados ao verem a glória do Senhor. A atitude dos serafins diante da visão da glória de Deus foi a de temor e adoração. Esses serafins tinham 3 pares de asas. Com um par eles voavam, com um par eles cobriam o rosto, com um par eles cobriam os pés, né? Isso mostra temor. Eles não se viam dignos de sequer contemplar ao Senhor e cobriam a sua face. Isso lembra também aquela provérbio da palavra de Deus, de nós guardarmos os nossos olhos e guardarmos os nossos pés na presença de Deus, não é? Então é uma atitude de temor diante da glória do Senhor. E como seres santos, eles exaltavam a Deus. Se você for em Apocalipse 4:8, você vai ver que a adoração desses serafins é muito semelhante à adoração dos 4 animais que rodavam em volta do trono de Deus, não é? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A visão que Deus teve no trono de Deus em Apocalipse 4:8. Então, a atitude dos serafins diante da glória de Deus é de temor e adoração. Agora eu gostaria de falar sobre o efeito que a visão teve sobre o profeta. Essa visão teve um efeito sobre Isaías. E eu gostaria de chamar a sua atenção. O primeiro efeito é de confissão de pecado, no verso 4 e 5. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, que é Deus, né, obviamente, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, a adoração dos serafins, santo, 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 a gente chama essa expressão santo, santo, santo de trisagion. Trisagion é uma palavra em grego que significa 3 vezes santos. Vem de tri, que é 3 em grego, né? E de agion, que é santo. Então, trisagion é o santo, santo, santo. No hebraico antigo, isso dava uma ideia de superlativo. Isso, quando os serafins dizem que Deus é santo, 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 isso significa que Deus é santíssimo de uma forma como nenhum outro ser pode ser. E quando Isaías vê o Senhor, quando Isaías vê a glória do Senhor, e quando eles veem aqueles serafins adorando a Deus, com essa expressão santo, 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 ele olha para si mesmo e fala assim: ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Os serafins adoram a Deus, proclamando a santidade de Deus, mas eu não tenho sido assim na minha vida, pelo contrário, eu tenho falado coisas que eu não devo. Os anjos, os serafins adoram, mas eu não adoro com a minha boca. E para piorar, eu ainda vivo no meio de um povo que também tem a língua suja. Eu vou morrer porque meus olhos viram o Senhor. E ele confessa o seu pecado. Quem afirma que conhece a Deus, ou que viu a Deus, porque tem gente falando aí que viu a Deus, né? Sem que a sua vida mude, ou que ela seja transformada, está equivocado, ou está enganando a si mesmo. Porque quando alguém conhece a Deus, quando alguém vê a Deus,
Quando alguém vê a glória de Deus na sua vida, essa pessoa tem a sua vida transformada. E aqui, nessa atitude de Isaías, está a essência da adoração, queridos. Primeiro, a essência da adoração é que, primeiro, eu olho para Deus e reconheço quem Deus é. Eu reconheço quem Deus é. Depois, eu olho para mim mesmo e reconheço quem eu sou. Eu reconheço a minha indignidade. Eu reconheço a minha fraqueza. Eu reconheço que eu sou criatura e não criador, não é? E quando eu faço isso, eu me prostro diante do Senhor. E eu exalto a Deus e eu me submeto à soberania de Deus. Essa é a essência da adoração. E essa essência da adoração, ela é exatamente o oposto da atitude que os nossos primeiros pais tiveram no jardim do Éden. Eles conheciam a Deus, mas eles desobedeceram a Deus, eles não deram a honra, a obediência, a submissão que era devida a Deus, porque eles quiseram ser iguais a Deus. Essa foi a atitude dos nossos primeiros pais. A atitude do verdadeiro adorador é olhar para Deus, reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que eu sou criatura e me curvar diante dEle. Dar a Ele a glória que é devida, através da minha boca, do meu louvor, da minha exaltação, mas também através da minha submissão, através da minha obediência. Então esse foi o primeiro efeito que a visão teve sobre Isaías, foi a de adoração e confissão de pecado. O segundo efeito está no versos 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que estava no altar, não é? Com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Porque é santíssimo e não tem qualquer comunhão com o pecado, e não pode ter, Deus também exige santidade de todos aqueles que dele se aproximam. O fogo na Bíblia é símbolo de purificação, não é? E um desses serafins tirou um fogo do altar e purificou a boca de Isaías com o fogo do altar. Esse texto é interessante porque ele mostra que a santificação de Isaías veio do próprio Deus por intermédio dos serafins. E ele está de acordo com uma revelação de Deus em Levítico 20, versos 7 e 8, quando o Senhor exige santidade do seu povo. Ele diz no verso povo: santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor. Quer dizer, eu sou santo e eu sou o Senhor, e vocês precisam ser santos, vocês precisam se santificar. E chega no verso 8, ele diz: guardai os meus estatutos e cumpris, eu sou o Senhor que vos santifica. Esse texto é maravilhoso, porque Deus diz: santificai-vos, eu sou o Senhor, sou eu que santifico vocês. Que texto lindo, irmãos, porque o Senhor faz em nós aquilo que Ele exige de nós. O Senhor mesmo nos capacita a fazer aquilo que Ele exige de nós. Tem gente que é legalista, que acha que é bonzinho. Não, eu sou santo porque eu faço isso, eu faço aquilo. Os próprios fariseus eram assim e foram condenados por Jesus. Deus requer que nós sejamos santos, mas se depender de nós, isso não vai acontecer. É o Senhor que nos santifica. A obra inteira da salvação vem de Deus. É uma obra de Deus, incluindo a nossa santificação. Jesus morreu pelos nossos pecados. Quando nós nos convertemos, o Senhor nos declara justos e nos declara santos. Depois, Ele manda que nós nos enchamos do Espírito Santo, e assim nos capacita a viver uma vida santa. Primeiro Ele nos declara: você já é santo, agora se encha do Espírito, que os frutos do Espírito Santo vão estar na sua vida, e você vai ser uma pessoa santa de fato. Tudo vem dEle, do começo ao fim. Então o segundo efeito na vida de Isaías é que ele foi santificado dos seus pecados por Deus. Um terceiro e último efeito que eu gostaria de destacar na vida de Isaías: submissão e consagração. Verso 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me
a mim. Interessante porque o Senhor não diz quem há de ir por mim, Ele diz quem há de ir por nós, não é? Isso aqui já nos traz à mente a ideia da Trindade, que o Pai, o Espírito, o Filho e o Espírito Santo estavam aqui. A visão de Deus levou Isaías à confissão de pecado e adoração, que por sua vez o conduziram à santificação de Deus. Mas por fim, aquela experiência toda resultou na submissão e na consagração do profeta para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que o Senhor o chama para fazer. Muita gente diz que quer saber a vontade de Deus, né? Você já viu isso aí? Eu quero saber a vontade de Deus, eu vou buscar a vontade de Deus. Mas essas pessoas geralmente não lê a Bíblia, sequer procura saber o que Deus já revelou e está registrado na sua palavra. Por que Deus vai revelar alguma coisa para alguém que não tem o menor interesse em procurar saber o que Ele já revelou na sua palavra? Qual seria um único motivo para Deus fazer isso? A pessoa não procura saber nem o que Deus já revelou na palavra, e ela quer que Deus revele coisa a mais. É um hipócrita, procura saber o primeiro o que Deus já revelou, para que depois Ele te revele coisas novas. Jesus disse em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aqui está a ordem. Nós somos salvos do Senhor, conhecemos o Senhor e conhecemos os seus mandamentos, e tomemos a decisão de obedecê-lo. A decisão de obedecê-lo é um ato de amor e de adoração, porque nós estamos reconhecendo que Ele é Deus e que nós não somos, por isso nós precisamos obedecê-lo. E quando nós demonstramos o nosso amor e a nossa adoração por meio da nossa obediência, o Senhor vem e se revela ainda mais para nós. E quanto mais Ele se revela para nós, mais nós os obedecemos, mais nós os amamos e mais Ele se revela. É assim que Deus faz, é assim que Deus quer fazer. Então Deus fala, quem há de por nós? Isaías agora já adorou a Deus, reconhecendo que Ele é Deus, e o profeta não. Isaías já confessou os seus pecados e já foi santificado. Agora Isaías está pronto para se consagrar completamente a Deus e se submeter à vontade de Deus. E essa é a ordem, não é? Essa é a ordem das coisas. Deus, essa mensagem ela deve ter uma aplicação prática na nossa Bíblia, né? Toda vez que nós lemos a Bíblia, nós precisamos entender o que ela significou para as pessoas para quem ela foi escrita, na época em que foi escrita, mas depois nós precisamos fazer uma aplicação prática na nossa vida nos dias de hoje. Deus se revelou por meio de uma visão para Isaías. Para nós, Deus se tem revelado em Jesus por meio da sua palavra. É isso que o autor de Hebreus diz no capítulo 1, né? Havendo Deus falado antigamente aos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus, não é? Deus tem se revelado a nós através de Jesus por meio das Escrituras. Que haja no nosso coração o desejo profundo de conhecer cada vez mais a Deus pelo estudo e a meditação na revelação de Deus, que é a palavra de Deus. Porque Deus se revela a nós hoje por meio da sua palavra em Jesus. Nós precisamos amar essa palavra, nós precisamos ter o desejo de conhecer essa palavra, nós precisamos meditar nessa palavra. E que esse conhecimento nos conduza como Isaías à verdadeira adoração, que significa nos curvarmos diante de Deus e adorarmos a Deus, reconhecendo que Ele é Deus e não nós. A nossa santificação, que deve ser buscada diariamente, como o apóstolo diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E também a consagração para fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer.
individualmente como cristãos, mas também coletivamente como igreja, que é por isso que estamos aqui, para cumprir o chamado de Jesus, de anunciar o Evangelho e de pregar a palavra de Deus. Que essa seja uma palavra transformadora na nossa vida. Amém? Oremos. Senhor, graças te damos, porque o Senhor se tem revelado à humanidade, Senhor, muitas vezes e de muitas maneiras. Se revelou antigamente por meio dos teus profetas, e hoje se revela a nós, na pessoa do nosso bendito Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Nós te damos pela tua palavra, porque ela é o registro dessa revelação para nós, Senhor. Obrigado pela tua palavra, porque por ela nós podemos te conhecer, nós podemos te ver, nós podemos ver a tua glória na nossa vida. E nós queremos ser transformados a cada dia por essa palavra, Senhor. Dá-nos fome e sede de te conhecer por meio da tua palavra, para que nós possamos, Senhor, ser esses verdadeiros adoradores, como Isaías foi, para que nós possamos buscar a tua santificação na nossa vida, e para que nós possamos, em submissão e consagração, fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, tanto como indivíduos, como também comunidade de fé, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e abençoe a sua